Boa noite a todos, meu nome é Ana Lu e hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem. Mas antes da gente começar, eu gostaria que todos nós levássemos nosso pensamento a Deus e Jesus, agradecendo por esses momentos de estudo e reflexão, para que essas reflexões nos ajudem a melhorar a nossa vida, nos ajudem a enxergar novos caminhos que possam nos trazer mudanças significativas. Agradecemos também aos nossos mentores que estão junto conosco nesse momento, nos auxiliando a compreender melhor o que se passa dentro de nós. Bom, meus irmãos, quando eu peguei esse texto para fazer uma análise, uma reflexão, eu li 2, 3, 4 vezes e fiquei pensando. Eu achava que eu era uma pessoa de bem, mas depois de ler tantas vezes eu cheguei a outra conclusão. Quando se lê o Homem de Bem, muitas vezes, a gente percebe como é difícil, no nosso estágio de evolução, ser um ser humano de bem. Quando se lê aquela lista imensa, ele cita tantas qualidades que são inerentes a um homem de bem. E ainda diz que a relação não está completa. Nem todas as qualidades de um homem de bem estão ali. Jesus é o nosso modelo maior de um homem de bem. Mas ele é muito mais do que isso. Jesus já ultrapassou essa medida. Mas para nós, seres humanos em evolução nesse planeta, o primeiro estágio seria chegar a essa situação. Ser um homem de bem, ser um ser humano de bem. Aí eu fiquei pensando. Essa lista me deixou um pouco preocupada, mas depois eu entendi que isso não é uma lista, isso é um roteiro. Listas são diferentes de roteiros. Em listas, eu coloco várias tarefas que eu preciso realizar e conforme eu vou realizando, eu vou tirando elas do meu caminho. Um roteiro é diferente. Ele não te dá tarefas a cumprir, ele te dá um objetivo, algo que você quer para si. Ele te dá um roteiro, te dá a chance de entender aonde você quer chegar. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa luz norteadora para que nós nos tornemos seres humanos melhores. Então eu acredito sinceramente em ver aquele texto como um roteiro. Cada ser humano vê o universo das coisas pelo que a gente é. É fácil entender quando a gente põe pessoas numa sala vivendo a mesma situação. Cada pessoa vê uma situação de acordo com o seu olhar. O nosso olhar diz muito do que a gente tem por dentro. O jeito como a gente julga as situações ao nosso redor mostra bem o que a gente sente. Pensa comigo. Existem filmes que algumas pessoas amam, acham maravilhoso, e outras odeiam. O filme é o mesmo. É que ele depende do olhar, depende de quem está observando. Para que a gente atinja um estado de equilíbrio, a gente precisa se olhar. Quando a gente faz o bem, a gente não deve olhar a quem. Mas é quando a gente está tentando se transformar numa pessoa de bem, a gente deve se olhar, se perceber, se conhecer, como dizia o filósofo Sócrates. Se a gente se conhece, a gente conhece o universo. Se a gente conhece o micro, o nosso interior, o que está dentro de nós, o que nos motiva, nós vamos entender o que está fora, no macro, o que nos cerca. Se nós entendemos o que faz nossas emoções extrapolarem, nós conseguimos controlá-las. Deixar de sentir não é uma coisa boa. As emoções têm suas utilidades, mas controlá-las, saber o que fazer com essa energia que elas emanam, faz toda a diferença. Para que a gente se conheça, precisa ter um olhar de coragem. Não é fácil. Quando a gente faz esse caminho, quando a gente se olha, quando a gente aceita as sombras que fazem parte da nossa personalidade e entendemos
sentimos a necessidade de novos rumos na nossa vida, estamos no caminho de sermos pessoas de bem. Mas antes de ser uma pessoa de bem, eu preciso me entender. Eu preciso analisar o que eu sinto, analisar como as coisas que estão fora interferem nas coisas que estão dentro de mim. Por que certas situações provocam tanto desconforto e outras uma indiferença? Não é a mesma para todo ser humano. Cada pessoa tem suas válvulas, seus gatilhos. E fazer essa análise no raso não é solução. Ela precisa ser feita com coragem, de olhar mesmo, de não se culpar nem se desculpar pelo que fez. Culpa está lá no passado, já foi feito. O que eu aprendi com o que eu fiz errado? Eu achava que era errado quando eu fiz. Hoje eu mudei minha mente, então eu aprendi. A culpa, se for só para ficar nela, ela nos deixa paralisados, ela não nos ajuda a movimentar. As desculpas também não resolvem. Se eu dou desculpas para o que eu sei que eu preciso fazer e não faço, eu estou simplesmente acomodada nos meus péssimos hábitos, sem coragem para mudar. Porque mudar exige coragem. Não dá para fazer diferente. Para que a gente entenda melhor como isso pode funcionar, eu trouxe algumas qualidades do homem de bem para a gente fazer uma análise. Não são todas, eu escolhi algumas apenas, só para a gente ter uma ideia de como poderíamos trabalhar isso. O homem de bem pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele tem fé em Deus, tem fé no futuro, aceita provas e expiações sem murmurar, é indulgente com as fraquezas alheias, faz o bem sem esperar recompensas, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção. Fiz essa lista, refleti sobre o assunto, procurei ser o mais honesta possível. É óbvio que eu ainda não consigo fazer tudo muito bem, mas foram essas as minhas respostas a essas indagações. Se eu pratico a lei da justiça, do amor e da caridade? Na maior parte do tempo. Se eu consigo fazer sempre? Não. Se eu já feri a lei da justiça, do amor e da caridade? Com certeza. Se eu ainda vou ferir? Provavelmente. Eu ainda estou em evolução. A minha sintonia com as fontes maiores da vida oscila. Tenho plena consciência disso. Se eu tenho fé em Deus? Tenho sim. Mas à medida em que eu compreendo a natureza de Deus, eu posso dizer que hoje eu amo e tenho muito mais fé em Deus do que eu tinha 10 anos atrás. Porque minha visão mudou. A minha compreensão mudou. A partir do momento que ela muda, muda também a minha visão de Deus. E muda a minha fé nele. Se eu tenho fé no futuro? Nem sempre. É difícil para mim ter fé no futuro o tempo todo. E isso mostra que eu preciso mudar. Porque a fé no futuro ela está ligada a ter fé no Criador. Em saber que Jesus está no leme dessa nau. E que ela não vai afundar. Que ele tem um objetivo. Teve um ponto de partida e tem um ponto de chegada. E que ele sabe exatamente o que está fazendo. Racionalmente eu sei de tudo isso. Emocionalmente, às vezes eu fico confusa. Às vezes, quando eu observo a situação política, com tanta corrupção, com tanto desvio de verbas que causou tantas mortes, é claro que isso me deixa insegura. E aí, nesses momentos, eu volto meus olhos para Deus e tenho conseguido lidar com isso, mas nem sempre. Se eu aceito provas e expiações sem murmurar? Não. Aceito as provas e expiações, mas sem reclamar? Não. Reclamar é um hábito terrível e requer muito tempo para ser mudado, porque provavelmente esses tipos de hábitos vêm de várias encarnações diferentes. Só o fato de saber que não se deve fazer isso já é uma evolução, mas isso tem que ser trabalhado no dia a dia, até que se crie um novo hábito de aceitar provas e expiações sem reclamar. Se eu sou indulgente com as fraquezas alheias, nem sempre. Há momentos de intolerância, há momentos de irritação, do julgamento.
Deveria ser assim? Não, não deveria. Mas eu preciso ser franca comigo mesma, porque se eu não fizer isso, eu não vou mudar. Se eu achar que está tudo bem, por que eu preciso mudar? Esse é um dos principais pontos de reconhecer que nós não somos perfeitos. Se eu faço bem sem esperar recompensa, na maioria das vezes. Por que não sempre? Porque às vezes eu me pego esperando um obrigado e fico chateada se eu não o escuto. Eu não preciso postar no Instagram, no Facebook o que eu faço ou deixo de fazer. Eu não preciso que a pessoa me agradeça cada vez que me vê. Eu não preciso que ela me ame mais ou ame menos porque eu a ajudei. Nada disso é importante. Mas eu me pego às vezes com isso. Só o fato de eu querer um obrigado já mostra que eu preciso trabalhar mais isso. Na maioria das vezes, eu faço bem porque fazer o bem é muito bom. Fazer o bem te dá um calorzinho gostoso no coração. Fazer o bem faz bem pra gente. Conforme eu fui aprendendo isso, ficou mesmo, na maioria das vezes eu faço sem esperar recompensa. E a recompensa pra mim é essa, gente, é o obrigado. Mas eu tenho que aprender que eu não preciso contar com isso. Se eu sou boa, humana e benevolente para com todos sem distinção, eu estou tentando com muita vontade. Não é distinção por cor, profissão, mas eu tenho que entender que aquele espírito que está naquela situação tem um motivo. E aqui, eu não sempre sou boa com todo mundo. Às vezes eu faço coisas que depois eu falo, eu poderia ter sido um pouco mais delicada para falar as coisas que precisam ser ditas, mas tem que ter mais delicadeza. Se eu sou humana, eu espero que eu seja, mas ainda estou em análise. Se eu sou benevolente para com todos, não. Eu admito que eu tenho muito problema em ser benevolente com políticos. Desculpa a sinceridade se alguém está achando estranho, mas tenho em mente que quem fala é quem mais precisa ouvir. Enfim, tento. Essa foi uma análise minha, foi um exemplo, tá? Eu quis trazer para vocês para mostrar que a gente pode fazer esse tipo de análise da gente com a maior honestidade possível. Que a gente pode procurar melhorar. Daqui a um ano eu vou abrir de novo essas características e vou fazer uma nova leitura de mim mesma. Perceber se houve mudança, se eu melhorei, se eu consegui interiorizar outras coisas em mim. Mas reparem que esse processo é pessoal. Não é uma coisa que você faz em grupo. As características do homem de bem pertencem a um indivíduo. E todo indivíduo acaba formando uma coletividade maior e mais bem equilibrada, mais tranquila. Mas, gente, é individual. Esse foi só um exemplo, tá? E não estão todas aqui. Por aí vocês veem como o trabalho é longo. O segredo para fazer essas mudanças é matemática. Eu chamei isso de algoritmos da evolução. Eu acho que não existe esse termo, mas se existir, eu gostei dele. Parece super complicado, mas não é. Na matemática, a gente tem uma coisa chamada algoritmo. Quando a gente fala essa palavra, as pessoas ficam olhando para nossa cara e tá falando grego. Não. Ou talvez até estejamos, mas não é o caso. Algoritmos nada mais são do que pequenas tarefas. Se eu tenho uma atividade, uma questão para resolver muito difícil, o que eu faço? Eu divido essa questão, que é imensa, em questões menores. Divido em várias questões menores. Ao momento que eu divido em questões menores, eu consigo resolver essas questões menores. Uma coisa de cada vez. Quando eu li o texto todo, eu escolhi uma tarefa que eu achei menor. Não menor pela importância, mas alguma coisa que eu já poderia começar a fazer hoje. E foi essa aqui que eu escolhi. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Meus amores, quando a gente fala em estudar as próprias imperfeições, foi o que eu fiz agora de pouco com vocês. Claro que eu não fui mais a fundo, porque são questões de fora o íntimo. Eu trouxe só um exemplo para que vocês pudessem entender mais ou menos como eu trabalhei comigo. É só uma sugestão. Em momento nenhum eu digo que as pessoas têm que fazer a mesma coisa. Cada um vai achar o seu caminho, o que eu acho ótimo. Deus nos deu essa oportunidade de sermos únicos. É muito bom, vale muito a pena.
Mas eu falo assim, quando a gente começa a entender as nossas imperfeições, a gente consegue entender como fazer para mudá-las. Não é simples. Às vezes pode ser um processo doloroso, porque tem que tirar o que está encalacrado na gente, né? Mas ao mesmo tempo, é um processo que vale a pena. É um processo que nos fortalece. Cada vez que a gente consegue vencer uma imperfeição, um vício, que a gente trabalhou tanto em cima para conseguir, chega uma hora que aquilo já não é mais importante para nós, é uma vitória que nos fortalece. Nós nos sentimos melhores e mais fortes para encarar uma outra coisa mais difícil. Por isso que eu falo que se a gente fizer esse algoritmo da evolução, se a gente dividir as coisas em pequenos pedaços, falar hoje eu vou resolver lidar com isso. Se eu vou levar um mês, ou um ano, ou 10 anos, ou essa encarnação inteira para superar isso, que seja. Mas fazer as coisas bem feitas, com carinho. Não nos acusando, nos torturando. Porque isso também não resolve. A nossa tendência é ser muito mais cruel e duro conosco do que com os outros. E isso não é bom. Deus nos disse para amar. E amar faz parte desse processo também, de nos entender e nos aceitar. Se a gente escolhe esse tema que eu coloquei acima como um campo para reflexão, vamos analisar o seguinte. Quando eu penso nas minhas imperfeições, eu posso ter culpa ou eu posso ter ansiedade. A culpa é em relação ao passado, a ansiedade é em relação ao futuro. Ou eu posso ter as famosas desculpas, que são em relação ao presente. A culpa em relação ao passado não muda o passado. Não faz diferença. A culpa é o sentimento paralisante mais desnecessário que a gente pode sentir. Eu não falo em deixar as coisas para lá, mas em vez de sentir culpa, sentir responsabilidade. Sou responsável pelo que fiz. Posso fazer diferente? Hoje eu entendo que não foi o melhor caminho. Que beleza, vou mudar. Não posso mudar nada. O que eu fiz está feito, então aprendi com o erro. Não vou repeti-lo. A culpa nos joga na situação de vítima. Vítimas não precisam mudar. Se acomodam naquele ciclo vicioso da culpa. E não crescem. Não é isso que Deus quer de nós. Agora, responsabilidade sim. Um espírito deve ser responsável pelo que faz. Seja em qualquer âmbito da sua vida. Já a ansiedade em relação ao futuro, ela deixa de ter importância porque a gente desenvolve aquela confiança. A confiança em Deus, que sabe o que faz, que nos ampara, que nos protege e que nada que nós passemos é desnecessário. Algumas coisas nós procuramos. Nós causamos alguns problemas na nossa vida. Mas o que não foi uma coisa causada por alguma atitude nossa é um meio de evolução, é um meio de crescimento e de aprendizado. Como uma doença que a gente não procurou, como um acidente que a gente não fez nada para acontecer. São coisas que trazem dor, mas trazem crescimento. E a vida é uma professora extremamente sábia. Se a gente já aprendeu o que ela queria ensinar, ela para de nos trazer situações semelhantes àquelas, porque nós já aprendemos. Se nós continuarmos a teimar e fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ela compreende que nós ainda não entendemos o que tínhamos que entender e traz de novo novas situações, mas com o mesmo tipo de problema. Ou seja, sofrer menos é uma questão de escolha. Se a gente aprende a se olhar, se a gente aprende que amadurecimento está ligado às nossas escolhas. Quando a gente permite que outras pessoas escolham por nós, não podemos reclamar depois do sofrimento. A partir do momento que eu não escolho o que é melhor para mim, permito que outras pessoas escolham, elas escolhem, mas quem paga as consequências sou eu. Então, o crescimento, a vontade de ser um homem de bem, está ligado ao nosso amadurecimento. Seres humanos mais maduros fazem melhores escolhas. Seres humanos infantilizados escolhem muito mais pelos sentidos do que pelo espírito e costumam ter muito problema com isso. Então, nos perguntemos, como fazemos nossas escolhas? Dito isso, traga um pouquinho para a gente pensar no homem de bem em si.
O homem de bem está sintonizado com o bem. As suas atitudes são sempre ligadas ao bem. Os seus instrumentos de ação são bons. Ou seja, ele não usa de meios escusos para ter um final que ele ache bom. Os fins não justificam os meios. Isso é uma desculpa. É uma desculpa para fazer coisas que não valem a pena. É uma desculpa para a gente não mudar o que precisa ser mudado. O nosso coração precisa ser respeitado. Para que ele seja respeitado, a gente tem que entender que as nossas ações têm que estar sempre pautadas no bem. Essa sintonia com o bem é a sintonia com as energias mais altas do universo. Essa frase estava no livro, no finalzinho. O homem de bem respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza. Como desejaria que os seus fossem respeitados? Aqui, para mim, ficou claro o princípio da empatia. O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. A dor do outro também é a minha. Porque estamos todos conectados. Todo ser vivo está conectado. Fazemos parte desse planeta. Não podemos sair deles enquanto não evoluirmos. Ele é a nossa bendita escola. É onde nós somos acolhidos. O amor de Deus nos acolhe e nos permite crescer. Mas para isso a gente precisa aprender a respeitar o direito do outro como quer que o nosso seja respeitado. Como você julgaria uma pessoa criminosa se ela fosse seu filho? Se fosse alguém que você ama? Será que você desejaria para essa pessoa uma pena tão dura como você deseja para um estranho? Ah, mas meu filho jamais faria isso. Tem certeza? Conhece tão bem o coração do seu filho? Se não consegue compreender nem o seu? Não estou querendo aqui dizer coisas horríveis para a família de ninguém, tá? E dizendo que o amor filial, o amor maternal, o paternal seria errado. Pelo contrário, são amores honráveis. Mas a pergunta que fica é: por que nós julgamos com tanta severidade pessoas e fatos que nós nem mesmo conhecemos direito? Não nos compete o julgamento. Compete o respeito ao direito do outro. E o respeito a nós. Nós também não nos viramos de uma maneira boba, como às vezes fazemos. Aquela coisa de abrir mão de coisas que nós sabemos que sejam importantes no nosso crescimento para ser bonzinho. Ser bom não é ser bonzinho. Um homem de bem é firme. Trata-nos com delicadeza e respeito, mas é firme em suas convicções. O seu sim é sim, o seu não é não. Não há talvez na sua voz. Não há insegurança no seu coração. Assume o que faz. Se respeita e respeita o outro. É um caminho que um dia a gente vai chegar lá. Na família, começa esse processo de apuração dos nossos espíritos. Eu sei que a maioria das famílias não é um comercial de margarina. O ideal seria que a gente aprendesse no lar a respeitar as pessoas, a partilhar, a conviver com seres diferentes de nós, a trabalhar em prol do bem comum, a calar pequenas contrariedades para manter a paz. Muitas famílias não conseguem desenvolver nada disso, mas são nessas famílias que o nosso espírito mais acaba se apurando. De repente, é nessa família disfuncional que o nosso papel é primordial, catalisando as emoções mais positivas em volta desse lar, doando o amor àqueles que ainda não conseguiram armazenar esse sentimento no coração. O sentimento de renúncia aos nossos desejos para que uma vida flua melhor. Desde que isso não afete a nossa vontade, a nossa integridade. Por que não? Eu chamo isso de responsabilidade afetiva. Nós temos que ter cuidado com o coração do outro, com os sentimentos do outro. Mas também temos que ter o mesmo cuidado com os nossos sentimentos. Nos respeitar faz parte dessa evolução. Um ser humano que se respeita não faz um monte de coisa errada. E não faz, não é porque ele acha que é certo ou errado, porque ele se respeita.
porque dentro do coração dele ele não aceita certas coisas. Uma família precisa de um núcleo forte. Existem muitas famílias, muitas, de características muito diferentes. Mas para mim, o que caracteriza a família são pessoas que se amam e querem estar juntas. Nem sempre na nossa família, digamos assim, a família que a gente nasceu, nós encontramos isso. Às vezes, a família em que a gente está ligado não chama nosso coração. Nos sentimos estranhos no ninho. E pode ser realmente que nessa encarnação nós tenhamos vindo em uma família que não fala muito ao nosso coração, porque é essa situação mesmo. Nós estamos numa família que não é, na verdade, o nosso grupo familiar espiritual. Mas isso não é um problema. Se nós reencarnamos em determinada família, é onde nós deveríamos estar. Se nós reencarnamos nesse país, na atual conjectura que ele passa, é porque é aqui que a gente precisava estar. Deus não nos envia para missões suicidas. Ele não nos mandou nesse planeta para sofrer. Ele quer que a gente cresça, que nos tornemos adultos espirituais. Que o nosso amadurecimento possa levar a outras pessoas o carinho, o afeto que elas precisam, porque hoje somos nós que precisamos disso dos nossos irmãos maiores. É no lar que a gente aprende a importância do que se faz, mas principalmente a importância do como se faz. Um exemplo simples. Você vai fazer comida para sua família. Você pode fazer a comida com todo amor e carinho, preocupado em temperos gostosos e saudáveis, em arrumar uma mesa legal, simples, mas com coração. Que você veja aquele momento como um momento de união familiar. Ou você pode jogar toda a comida de qualquer jeito numa panela, o mais rápido possível, porque você está com pressa e você não estava a fim de cozinhar. Você está com raiva porque outra pessoa deveria fazer, mas sobra sempre para você. Reparem que o gesto cozinhar é o mesmo, mas as emoções ligadas a esse gesto são completamente diferentes. O modo como a gente faz as coisas é o que nos define. O modo como a gente busca a nossa evolução é o que nos define. Para sermos pessoas de bem, precisamos ter essa noção. Como fazemos as coisas? Se eu morresse hoje, o que diriam de mim? Quais sentimentos eu deixei no coração das pessoas? Eu deixei o mundo melhor do que quando eu cheguei? Eu fiz diferença na vida de alguém, no momento de dor? O meu sorriso acalentou a alma de alguém? Os meus recursos financeiros amenizaram a dor de algum irmão? Eu cuidei do animal indefeso? Eu tratei os meus pais com o respeito que eles merecem? Vejam, meus irmãos, que são questões que se deve fazer sempre. Não apenas em momentos de dor e de angústia, não apenas em momentos de sofrimento como problema de saúde. No dia a dia. Eu estou fazendo a minha parte para deixar esse mundo um pouco melhor do que estava quando eu cheguei? Eu tenho tolerância com os erros dos meus irmãos, assim como eu preciso da tolerância para os meus erros. Eu busco, no meu coração, sentimentos que me façam chegar cada vez mais perto desse homem de bem? Outro dia uma amiga muito querida me disse isso, a gente estava conversando e ela falou isso para mim. Só o fato de você perceber que precisa mudar algumas coisas já é uma evolução. E ela tem razão. O amor acolhe, o amor não condena. Nós podemos condenar um ato, mas não quem o faz. Jesus nos pede mais. Amar a nossa família, amar quem está do nosso lado é fácil. Difícil é amar aos inimigos. Se nós não conseguimos amar porque nosso coração ainda não chegou nesse estágio, pelo menos não odiar, não enviar aquelas energias pesadas da raiva e do julgamento a ninguém. É um trabalho diário, é um trabalho que exige comprometimento, mas é um trabalho possível. Então, meus queridos irmãos, acreditem, ainda não somos seres humanos de bem, mas podemos chegar a ser. Temos capacidade para isso, temos potencial para isso. Deus confia que nós chegaremos a isso. Se você está em dúvida, está sofrendo, confia e vai. Confia no Criador. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim.
confia e vai. Um passo de cada vez. Ai, mas eu caí. Tudo bem, levanta, limpa esses joelhos e vai. Não para, não desiste. Desistir não é opção. Nós já desistimos muito em encarnações anteriores. Chega. Agora é na hora de desistir. É hora de fazer. Fazer o melhor que nós podemos, nos nossos limites, com extremo carinho. Cuidando de nós, como a gente quer cuidar dos outros que a gente ama. Vamos nos amar e caminhar em direção a esse futuro glorioso que um dia vai ser nosso, por direito, por mérito, por construção. Muito obrigada, meus irmãos, por terem dado minha atenção. Que Jesus abençoe a todos nós.